Para adorá-lo e celebrá-lo. Hoje com um púlpito novo, ó. Estou meio aqui sem saber o que fazer, que a gente está acostumado com outra altura, né? Mas é presente, gente, é lindo, né? A irmã Eliane que doou presente de aniversário para a igreja. E é lindo, né? Muito bom. Vamos adorar o Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé. E nós vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Uma semana aí de notícias difíceis, né? Prognóstico esquisito, deixa a gente um pouco preocupado, coração abatido, mas é nessa hora que a gente precisa dobrar os joelhos, elevar nossos pensamentos a Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Ainda que seja difícil de vislumbrar, ainda que a expectativa esteja grande, ainda que a ansiedade incomode o nosso coração, ainda assim nós somos convidados a entregar a Deus as nossas angústias, os nossos anseios, porque Ele cuida de nós. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, mais uma vez nos apresentamos a Ti, Pai, com corações alegres porque estamos na Sua casa, expectativa de adoração, expectativa de sermos tocados pelo Teu Santo Espírito, coração pronto, terra fértil para receber a palavra, orientações para que possamos guiar a nossa vida. Mas também, Pai, expectativa de mudança, expectativa de notícias melhores, Pai. Os nossos corações estão preocupados, ansiosos e queremos, Pai, descansar em Ti e entregar em Ti todas as nossas dúvidas e questionamentos. Pai, cuida de nós. Continue nos guiando por esse vale da sombra e da morte, porque nós não queremos temer, Pai, porque estamos contigo, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, pelo Teu auxílio, pela certeza, Pai, que o Senhor continua cuidando de nós. Continue, Pai, nos guiando, guia a Tua igreja, prepara a Tua igreja, orienta a Tua igreja. Quais serão os próximos passos que precisamos dar? Nós Te louvamos, Pai, pelo dia de hoje e queremos Te entregar o nosso louvor e a nossa adoração, certos, Pai, de que o Senhor continua no domínio de todas as coisas. A história está em Tuas mãos, Pai, e nós Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos juntos, nós estamos reunidos. Nós estamos
aquilo que nós desejamos. E essa música ela fala muito sobre comunhão, sobre adoração. E ela diz que isso o Senhor separou para nós. Esse é o ministério da igreja, né? Se reunir em comunhão, proclamar o reino de Deus. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Agora nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, declara a palavra: pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Neste texto, Davi celebra o privilégio que ele tinha de poder fazer parte daquilo que o Senhor estava construindo na sua geração, assim também como você faz parte, assim também como nós estamos aqui, e você que nos acompanha pela transmissão faz parte daquilo que o Senhor tem preparado nesta geração, através dessa igreja, através dessa família. E nós vamos louvar ao Senhor, e esse momento para você dedicar no altar dele o seu dízimo, a sua oferta, a sua gratidão ao Senhor por aquilo que ele já tem feito, como uma forma de gratidão, mas também alegria por poder fazer parte daquilo que o Senhor tem feito nessa geração, através dessa igreja, através dessa família. Vamos louvar ao Senhor e juntos também dedicar a Ele aquilo que Ele já nos tem dado. Pura
nós. E ao chegarmos aqui a este lugar, ó Pai, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos, ó Pai, à Tua soberania, ao Teu poder. Sabemos que tudo está debaixo das Tuas mãos. E Senhor, ao nos aproximarmos deste altar e dedicar ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado, na verdade fazemos porque compreendemos que tudo que temos e quem nós somos é uma dádiva das Tuas mãos. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão, receba, ó Pai, a nossa fidelidade no Teu altar, e muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, Senhor. Nós choramos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Deixa eu só programar. Os irmãos podem sentar aqui. Amém? Gente, rapidinho, só antes da gente começar aqui a palavra, quero passar aqui alguns avisos para vocês. Primeiro, destacando para você, lá atrás você vai encontrar uma mesinha com alguns panetones. Esses panetones são um projeto da nossa denominação chamado Cristolândia. É um projeto trabalha com casas de recuperação para dependentes químicos oriundos dessas cracolândias, não somente aqui do nosso estado, mas em todo o Brasil. Então, se você puder e quiser abençoar esse projeto, leva um panetone desse para casa, o valor é R$20, e todo o recurso será destinado para abençoar esse projeto que acontece, chamado Cristolândia, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode pesquisar lá na internet, e você vai encontrar inúmeros vídeos, até reportagem da Rede Globo falando sobre esse projeto, que faz um trabalho belíssimo, um trabalho lindo, tá? De recuperação, dando uma esperança para pessoas que andam, né, em situação aí de muita necessidade. Então, né, passa lá, ajude, abençoe também este projeto. Nós também queremos fazer também uma convocação, um pedido para você. Nós precisamos para ontem montar aqui na igreja um time de oração. Eu preciso levantar um grupo de oração em favor do nosso projeto social chamado Ministério Abraçar. As nossas equipes estão, graças a Deus, trabalhando, a equipe de cozinha está funcionando, a equipe de entrega está funcionando, mas a batalha espiritual que tem se enfrentado toda semana tem sido grandiosa. Até não sei se o Musta está aí, cadê se ele saiu? Musta, vem cá, Musta. Ô Musta, rapidinho, chega aqui. Até para passar para a gente um pouquinho, rapidinho, do que está acontecendo, tá? Nós sentimos essa necessidade, tá? De estarmos levantando uma equipe de oração, de cobertura de oração, de gente que não pode ir para frente de batalha, mas que pode ajudar orando, tá? Ele vai falar um pouquinho rapidinho. Bom dia, igreja. Muita alegria que eu venho aqui fazer um pouco do trabalho que nós estamos fazendo, né? A igreja está fazendo, porque nós somos a igreja, né? Cada um tem contribuído, né, da melhor forma, e nós temos ido levar os alimentos, agasalhos e uma palavra, uma oração para essas pessoas que estão em situação de rua. E nós sentimos uma necessidade muito grande de, enquanto nós estivermos entregando, fazendo essa entrega, né, no horário, que tivesse uma equipe que tivesse junto com a gente mais oração, né, porque a gente percebe que tem irmãos que gostariam de participar, porém não estão tendo essa oportunidade por algum motivo, e se quiserem pode fazer, né, nesse horário. Aí eu conversei com o pastor, né, ele vai estipular na equipe, no horário, e a gente pede que os irmãos estejam em oração, porque durante esse trabalho a gente tem encontrado muita oposição espiritual, né? Manifestação de ironia. A maioria das pessoas são pessoas que têm problemas com vício, né, problemas psicológicos, né, e o inimigo tem tentado derrubar esse trabalho de todas as formas. Então, nós sentimos essa necessidade. Temos uma cobertura espiritual de oração para guerrear com a gente nesse momento, porque a luta é constante. Tá bom, irmãos? Eu agradeço.
Parece que já, tivemos casos aí de manifestação demoníaca mesmo, e é difícil, irmãos, o trabalho é desafiador, tá? Então peço que você ore por isso. Se você quiser fazer parte, tá? Eu vou juntar uma equipe de oração, pessoas que nas suas casas mesmo, não precisa, ainda não vamos aglomerar, mas na sua casa vai assumir o compromisso de todo sábado às 19 horas começar um projeto de oração, tá? A entrega normalmente vai de 19 horas até umas 22 horas, não é isso? Até umas 22 horas já entregou tudo. Então eu vou juntar uma equipe, tá? Pastor, eu quero me responsabilizar, estar em oração às 19 até às 20 horas. Outra pessoa vai ficar de 20 horas até às 21, tá? E assim a gente vai montar uma equipe aí para estar intercedendo e orando por isso. Outra necessidade é que tem crescido muito também a demanda, tá? Essa semana nós enviamos 24 quentinhas para a rua e precisou de 30. E eu falei que pela fé, no sábado que vem nós vamos entregar as 30, amém, igreja? Vamos entregar as 30. Então, você que tem trazido a sua doação, você que quiser fazer parte também desse projeto, abençoe esse projeto, tá? A melhor maneira de você abençoar esse projeto, tá? É indo e ver como que acontece. Pastor, não é meu dom, eu prefiro abençoar orando. Então ore, eu prefiro abençoar trazendo o alimento, ajudando. Então ajude, tá? Há espaço para você trabalhar, há espaço para você também cooperar nesse sentido. Amém, gente? Queridos, eu queria trazer para você nessa oportunidade uma palavra, tá? E com o tema mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. E para tanto peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Leremos do versículo 1 até o verso 13. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, essa parábola, ela está posicionada dentro do Evangelho de Mateus, numa parte que é chamada de sermão escatológico de Jesus. É um sermão, uma mensagem que Jesus entrega para a sua igreja, anunciando, revelando questões acerca do fim. Desde do capítulo 24 em diante, ele vem fazendo um alerta sobre uma eminente separação que haverá entre justos e ímpios, por ocasião da sua segunda vinda. No capítulo 25, portanto, ele faz ainda o detalhamento de uma separação ainda mais profunda, porque não apenas se dividindo justo de ímpio, mas se dividindo justo de justo, separando crente de crente.
separando cristãos de cristãos. E isso é verificado nas 3 parábolas que você encontra no capítulo 25. Essa primeira das 10 virgens, seguindo a parábola dos talentos e depois a parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus, nesse texto, ele vai usar a descrição de um típico casamento judaico para expressar aquilo que ele queria transmitir à sua igreja. Era costume naquela época que o noivo, junto com seus amigos, tarde da noite, sem anunciar, fosse até a casa da noiva para buscá-la para o casamento, para a festa que duravam dias. E essas virgens aqui que o texto menciona, na verdade, para nosso entendimento, nós poderíamos falar que são as damas de honra. São as damas de honra. 10 eram chamadas, normalmente eram 10 que eram chamadas para iluminar o caminho do noivo até a noiva. E esse texto então vai nos mostrar que o noivo, ele vai para buscar a sua noiva e encontra essas virgens, umas preparadas e outras não. O que temos desse texto, gente, é na verdade um alerta de Jesus acerca do tempo que caracterizaria a volta do Cordeiro, e como este tempo promoveria também uma grande divisão, não somente em relação àqueles que creem e os que não creem, mas especialmente entre os que creem e estão preparados e entre os que creem e não estão preparados. Isso é muito importante de ser dito num tempo como o nosso de hoje, onde nós temos uma habilidade tão rápida para emitir julgamentos sobre o outro, sem ao menos olhar para as nossas próprias mazelas. Querido, preste atenção que quando nós falamos aqui sobre julgamento, e às vezes a gente gosta muito de ouvir isso, né? Julgamento. A palavra de Deus deixa claro que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela gente, por nós. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja, que gostaria hoje de alertar a você sobre algo muito importante que tem sido esquecido pela igreja. Mais uma vez aqui, eu assumo esse púlpito com uma palavra profética, uma palavra de anunciação, chamando a sua atenção, conclamando você a perceber algo muito importante, que eu tenho dito com muita frequência aqui, dando alertas à igreja sobre o tempo que a gente vive, sobre o que está acontecendo ao nosso redor, sobre os sinais que caracterizam a volta de Jesus. E sempre que falo sobre isso, gente, tanto aqui quanto em outra igreja que eu vou pregar, é comum, é fato notório, que todo mundo concorda, que os crentes estabelecem concordância, desejam isso. Todos nós cremos e queremos que Jesus volte. No entanto, como um estudioso da Bíblia, eu preciso alertar que existem implicações sérias acerca dessa volta de Jesus que nós falamos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Isso existem implicações sérias, especialmente para a sua igreja, porque lendo as passagens escatológicas do Novo Testamento, nós identificamos aqui uma separação entre crentes e crentes. É interessante porque quando você fala, isso é um fato, gente, essa palavra aqui, o Senhor me entregou essa semana, nas madrugadas dessa semana, de madrugada, esse texto fluiu, digitando ali, parecia que estava fluindo assim na minha frente. E uma coisa que eu nunca tinha me atentado, é uma questão que eu nunca, em 20 anos de ministério, eu nunca tinha parado para perceber isso,
que quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós o falamos esperando um momento onde Jesus virá para buscar a sua igreja, todo olho verá, toda língua confessará, haverá aquele momento de separação. Vinde benditos do meu Pai, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só que nós nos esquecemos de um detalhe importante que está na palavra, amplamente fundamentado na palavra, e que temos deixado de lado. É que antes de acontecer esta separação entre justos, vinde benditos, e entre ímpios, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, haverá uma separação ainda antes disso, entre justos e justos, entre crente e crente. Haverá uma separação entre cristãos e cristãos. Espera aí, pastor, o que é isso? A Bíblia chama isso de arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Existem muitas correntes doutrinárias, teológicas que falam sobre isso, mas é fato comum, é fato que todos eles se posicionam que este evento bíblico acontecerá antes da volta de Jesus, quando todo olho verá e toda língua confessará. Na visão pré-tribulacional, por exemplo, nós cremos que Jesus voltará antes. O arrebatamento acontecerá antes dessa volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17: porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja que o texto deixa muito claro: seremos arrebatados. Fala sobre um arrebatamento. Mateus capítulo 24, texto escatológico, texto dentro do sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 38 em diante, ele dá mais detalhes. Fala assim: porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Esses textos, irmãos, e poderia citar muitos outros textos, nos deixam pistas de que antes dessa manifestação visível de Cristo, em que todo olho verá e toda língua confessará, acontecerá o arrebatamento da igreja, em que uns serão levados e outros serão deixados. Os que forem levados terão a alegria de estar na presença de Jesus, mas os que ficarem terão que suportar o que a Bíblia chama de grande tribulação. Grande tribulação, um período de trevas, um período em que as trevas dominará a terra, um período de grande sofrimento. E alguns intérpretes da Bíblia dizem que um período de 7 anos, um período de tempo, não sei, mas um período de trevas, que iria preceder a parousia, a manifestação visível de Cristo voltando para buscar a sua igreja. Texto que se encontra em Apocalipse capítulo 7, versículo 13, dá o detalhe para nós. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então veja aqui que antes dessa volta de Jesus, que nós tanto comentamos, ocorrerá uma grande separação entre crente e crente,
entre justo e justo, porque o juízo começa na casa de Deus. E esse texto básico aqui que nós lemos vai nos apontar as razões pelas quais uns ficarão e outros serão levados. Nessa parábola, as virgens precisavam estar preparadas para a aparição do noivo, precisavam ter suas lâmpadas acesas na expectativa dessa chegada. Mas o texto mostra que houve uma separação entre as virgens que estavam preparadas e as virgens que não estavam tão preparadas assim. Algumas pessoas acham que estar preparado, que vigiar e esperar pela volta de Jesus é esperar que Jesus volte a qualquer momento. Mas a verdade, vigiar é você estar preparado para a volta dele a todo tempo. A todo tempo. Parece até ser a mesma coisa, mas essa parábola nos ensina que essas virgens insensatas esperavam que o noivo chegasse a qualquer hora, mas somente 5 delas estavam preparadas para ele chegar a todo momento, a todo tempo. E aqui fica a pergunta para mim, para você, para todos nós: será que nós estamos realmente preparados para isso? Será que nós realmente estamos preparados para esse encontro? Será que de fato as nossas lâmpadas estão acesas para o encontro com o noivo? E nesse texto que nós lemos de Mateus capítulo 25, eu pude separar algumas coisas que eu queria deixar para você refletir. E a primeira delas é a seguinte: que a religiosidade não mantém a lâmpada acesa. A religiosidade não mantém a lâmpada acesa. O texto ele faz um detalhe, ele dá um detalhe para nós. Ele fala que eram 10 virgens. E essa palavra virgem aqui, para a cultura judaica, ela tem uma conotação quase que religiosa, pureza, algo sagrado. Então a ideia que o texto quer nos apontar, e vamos aqui tentar, dentro da medida do possível, não ferindo a hermenêutica da palavra, mas buscando entender a Bíblia com a própria Bíblia, o que esse texto está querendo nos ensinar? O texto fala de 10 virgens, ou seja, fala sobre pessoas que tinham a pureza da religião, religiosamente perfeitas. Nessa parábola, tanto as prudentes quanto as insensatas eram virgens. Tanto uma quanto a outra eram religiosas, vamos dizer assim. Faziam exatamente aquilo que a religião lhe recomendava. A parábola começa e termina com 5 que eram prudentes e 5 que eram insensatas. No entanto, o que a gente vai perceber nesse texto é que não bastava que ela fosse virgem, não bastava a religião, precisava de algo mais. A lâmpada precisava estar acesa. Elas eram virgens, tinham suas lâmpadas, mas saíram, 5 delas saíram para esse encontro sem o azeite. E que azeite é esse, gente? Que azeite é esse? Esse azeite é uma referência, e você vai encontrar também em inúmeros textos na palavra, é uma referência ao Espírito Santo. O azeite na palavra, ele é sempre uma referência, um símbolo da unção, um símbolo do revestimento com o Espírito Santo. O que esse texto está querendo nos ensinar, irmãos? Eu queria que você parasse um pouco para pensar acerca deste encontro que nós teremos com o Senhor. Primeira coisa, a religião não será suficiente para deixar você preparado para esse encontro. Pastor, mas eu estou na igreja, eu sou um membro da igreja, eu estou comprometido, eu faço aquilo que a religião manda. E o texto diz que elas eram religiosamente perfeitas, mas faltava-lhes uma coisa, faltava-lhes os azeites. Irmãos, um crente religioso sem o Espírito Santo, ele vai ficar. Um crente religioso que cumpre tudo, todos os formalismos da religião, aquele tipo de crente que o pastor olha e fala assim:
trabalho, mas não tem o azeite, não está abastecido com o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele fica, irmão. Olha o que diz a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Por que o texto diz não apaguem o Espírito? Porque remete a você, remete a mim, a cada um de nós. Nós precisamos dar manutenção a esse azeite dentro de nós. Nós somos essa candeia, essa lamparina que eles usavam no passado. Não sei se você já chegou a ver isso, mas hoje o pessoal que faz muito luau, já usaram aqui na igreja, usa aquela lanterna luau que bota lá um pavio e bota lá o querosene, né? Um combustível. Na época usavam este azeite como combustível, estava lá queimando. Para que continuasse queimando, para que continuasse iluminando, você tinha que abastecer, você tinha que ir abastecendo esse azeite para que não se apagasse. Assim também, irmãos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Todos vocês que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, vocês têm o selo do Espírito Santo em seus corações. Amém, igreja? No entanto, nós somos os únicos responsáveis para dar a manutenção a isso. Eu preciso buscar, eu preciso me abastecer, eu não posso deixar a chama apagar, irmãos. Esse texto faz referência a 5 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. Elas queriam encontrar, elas queriam entrar na festa, elas queriam entrar na celebração, mas estavam despreparadas porque não levaram consigo o azeite. A religião não é suficiente para abastecer você. Você precisa ter esse preenchimento do Espírito Santo no seu coração. A segunda referência que eu faço para você é que as aparências facilmente enganam. As aparências enganam, gente. Preste atenção, tenta visualizar a cena. Tenta visualizar a cena a partir dessas informações que eu te dei. As 10 virgens como se fossem 10 damas de honra, que eram convidadas para fazer a anunciação do encontro com o noivo e com a noiva. Elas vestiam a mesma roupa. Todas tinham em suas mãos a lâmpada. Mas o texto dá referência aqui que 5 tinham azeite e 5 não. 5 estavam sem o combustível para que pudesse aguardar uma longa demora. Tenta imaginar comigo, 10, elas estavam lá, todas vestindo a mesma roupa, iguais, todas eram virgens, ou seja, religiosamente, ok, todas tinham em suas mãos a lâmpada. E eu fiquei pensando, gente, a lâmpada, elas têm nas mãos a lâmpada. E eu fiquei pensando no que diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra. Olha, tenta imaginar. Eram virgens. Eu falei que virgindade é uma referência à religiosidade. Elas eram religiosas. Elas tinham em suas mãos o que? A palavra. Mas lhe faltava uma coisa, o que? O Espírito Santo. Olha o que o texto está dizendo, irmão. Pessoas religiosas, pessoas que têm na sua mão a lâmpada, a palavra, mas lhes falta uma coisa, lhes falta o revestimento com o Espírito Santo para aguardar o tempo de encontro com o noivo. Olhando de fora, as 10 eram iguais. Olhando de fora, as 10 estavam impecáveis. Mas através de uma análise mais aprofundada, você percebia a diferença. As aparências podem enganar-nos. As aparências enganam facilmente. Religioso, com a Bíblia na mão, esse sobe, esse vai. Pastor, esse aí é crente de verdade. Se você não tiver o óleo, você fica. Se você não estiver realmente preparado, você vai ficar.
Realmente é muito difícil separar cristãos que são nominais de crentes verdadeiros, verdadeiros filhos de Deus. Eles frequentam as mesmas igrejas, eles ouvem os mesmos sermões, eles cantam as mesmas canções, dizimam no mesmo gasofilácio, participam dos mesmos ministérios, oram, pregam com eloquência, curam, expulsam demônios, diz a Escritura isso. No entanto, lhes falta uma coisa, algo está faltando. Curiosamente, essa parábola termina Jesus usando novamente a mesma expressão: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Falta intimidade, falta intimidade. E para terminar, gente, um outro detalhe que eu separei desse texto é que o tempo e as circunstâncias são um crivo de separação. O tempo e as circunstâncias dessa vida, eles são um teste, uma prova final que vai separar crente de crente, justo de justo, cristão nominal do cristão realmente abastecido com o Espírito Santo. O texto diz que todas eram virgens, que todas tinham lâmpadas nas suas mãos, mas somente 5 levaram azeite e outras 5 não levaram. E o que acontece? Acontece que aquela que não levou azeite, ela fica sujeita a 2 possibilidades. Primeira possibilidade: o tempo passa, o noivo demora a voltar, e com a demora, o óleo, o azeite vai se esgotando, vai se acabando, até acabar completamente. O tempo pode acabar com o azeite na lâmpada da noiva despreparada. Segunda possibilidade: ela está lá, vestida, preparada, lâmpada na mão, lâmpada acesa queimando. O tempo e as circunstâncias, o vento forte, a chuva, o vento que sopra pode apagar a lâmpada. E aqui nós vemos então, irmãos, que existem 2 circunstâncias, 2 situações que podem apagar a chama que deve estar acesa no nosso coração. Primeiro, o tempo, a passagem do tempo. E para comprovar isso, não precisa fazer isso agora não, mas só pare e pensa. Nós estamos aí há 7 meses, 8 meses, 8 meses de uma realidade que mudou a história da igreja, no Brasil, no mundo. Antes dessa quarentena, nossa igreja estava lotada. Para pensar na quantidade de pessoas que não resistiram à passagem do tempo. Pare para pensar agora, para se lembrar de pessoas que estavam aqui, que frequentavam aqui, mas que a passagem do tempo fez com que a sua chama apagasse. E a segunda possibilidade, de pessoas que estão enfrentando uma ventania tão forte na vida, uma tormenta tão forte na vida, que a chama apaga. São 2 possibilidades que vão separar, irmãos, cristãos de cristãos, crente de crente, porque o julgamento começa pela casa de Deus. O crente nominal não consegue manter a sua lâmpada acesa por muito tempo. Falta óleo, falta o Espírito Santo, falta intimidade com Deus. A sua luz brilha por algum tempo, assim como a luz da noite, a luz da lua brilha, e você fica encantado com a luz da lua brilhando em uma noite de lua cheia. Mas se você aguardar o tempo, você vê que a sua luz não resiste à chegada do dia, porque a sua luz não é própria, ela reflete a luz que é própria do sol. Assim também é aquele crente nominal, ele brilha por algum tempo, mas ele não tem luz própria, a sua lâmpada está apagada.
Versículo 8 do texto que lemos fala: as insensatas então disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, dê-me, porque o noivo está chegando. E as prudentes disseram para as insensatas: não, eu não posso te dar do meu óleo, porque pode faltar para mim e para você. Vá e compre, vá você e busque. O que esse texto está dizendo? Que o azeite, que a busca pelo Espírito Santo, irmãos, é uma busca pessoal, é uma busca de inteira responsabilidade de cada um de nós, não se pode dividir, é particular. Eu preciso dar conta da minha vida e você também da sua. Você não vai passar na minha conta, você não vai passar: ah, não, mas eu sou lá da PIB da Vila, dá um desconto aí, Black Friday, para eu poder entrar também. Você fica, porque é de inteira responsabilidade individual, cada um dará conta de si mesmo. Eu não posso ser responsável pela sua vida e pelas decisões que você toma daqui para frente, porque uma vez ouvindo essa palavra profética, você se torna responsável por tê-la ouvido e não ter atendido à direção de Deus. É preciso ser prudente, é preciso ser vigilante. Irmãos, muitos pregadores falam: olha, está vendo? As virgens insensatas, elas dormiram e aí o noivo chegou. Está errado, leia o texto. Leia o texto. O texto diz que ambas dormiram, as prudentes e as insensatas. Quando o noivo demorou, elas dormiram, foram acometidas pelo sono. O sono aqui não foi o problema é não estar preparado. Assim também, irmãos, como eu tenho repetido inúmeras vezes esse texto aqui na igreja, de Romanos capítulo 13, versículo 11, que declara assim: façam isso compreendendo o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Olha que coisa interessante, chegou a hora de despertarmos do sono. Quem? Nós. Todos dormem, todos dormiram, todos foram vencidos pelo cansaço, mas chegou a hora de você despertar, chegou a hora de você acordar. A sonolência espiritual pode até se abater sobre a sua vida, mas chegou a hora de você acordar, de despertar e ficar vigilante. É muito fácil, irmão, esperar pouco tempo. É muito fácil esperar pouco tempo. Você vai na fila do banco, quando olha na fila do banco, está cheio, mas você olha lá os caixas trabalhando velozmente e a fila está andando. É fácil, você fica tranquilo. Difícil é você ficar numa fila longa, em que você não vê ela andar, demorada. Você vai perceber que muitos desistem, muitos vão para casa. Assim também é em relação à fé, irmãos. O que nós estamos vivendo no nosso tempo é apocalíptico. O que vivemos no nosso tempo é o cumprimento do que está na palavra. Muitos estão desistindo, muitos estão voltando atrás, porque a chama apagou, não buscaram o azeite. O noivo está demorando, o vento está soprando contrário, as dificuldades se abatendo sobre a vida, e voltam atrás. Termino com essa palavra profética de Mateus 24, versículo 4, que diz: Jesus respondeu: cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade,
o amor de muitos esfriará, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, nós vivemos este tempo. Nós vivemos esse tempo em que o amor tem se esfriado em muitos corações. As chamas não estão mais acesas. Corações que antes vibravam e pulsavam de amor pelo Senhor, agora estão frios, descontentes. Mateus capítulo 25, 13 declara: vigiai, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Querido, queria que você atentasse para essa palavra. Você que está aqui, você que nos acompanha pela transmissão online, eu queria que você atentasse para essa palavra. A gente enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. Não sou diferente de vocês em nada. Mas uma coisa, ela foi muito clara para mim desde a minha infância, desde os meus 13 anos de idade. Uma direção que Deus colocou para a minha vida. Já contei a minha experiência de chamado aqui para vocês, que se fundamenta em um texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, onde o Senhor declara: antes que você nascesse eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Dentro do ministério pastoral existem muitas funções, existem pastores que têm dons voltados para uma coisa, outros para outra, e são bênçãos, cada um no seu ministério. Eu sei bem qual é o meu. Confesso que às vezes não gostaria que fosse esse, mas o meu ministério pastoral é profético. O que significa isso? Que às vezes eu falo aquilo que eu não queria falar, que às vezes eu sou encarregado de chegar aqui e transmitir uma palavra que eu preferia não transmitir, mas não posso fazer nada. E essa palavra, irmãos, ela queimou no meu coração essa semana. Nós que durante esses meses temos dito: está vendo? Isso está acontecendo aí, um sinal da volta de Jesus. Fica o meu alerta para você: antes que Jesus volte para separar justo do ímpio, nós seremos arrebatados. E acontecerá uma primeira divisão entre justo e justo, entre crente e crente, ou melhor, entre cristãos preparados e cristãos não preparados. Uma grande tribulação vem pela frente. Ah, pastor, estou esperando que 2021 melhore. Vai lá, segue nessa crença. Eu creio na palavra. Irmãos, as coisas não vão melhorar não. Daqui para frente a maldade vai aumentar. O amor de muitos se esfriará. Não me surpreenderia chegar domingo que vem e não te encontrasse aqui. Não me surpreenderia em nada, porque sei que nós vivemos esse tempo. A palavra que eu tenho para você hoje é: a sua lâmpada está acesa? Não basta ser religioso, não basta ter a palavra na mão, ela tem que queimar aqui dentro da gente. Ela precisa queimar aqui dentro da gente. E quem sabe quantas vezes você ouviu palavra como essa, frequentou celebrações, tanto aqui, qualquer outro lugar, outra igreja, um programa na internet, e aquela palavra queima em nós, arde no coração, e você vai deixando para depois, Sabe o que você faz com isso? Você vai apagando o Espírito Santo. Ele vai apagando, ele vai minguando. Sabe por quê? Porque ele não encontra espaço. Ele quer atuar, ele quer agir.
mas você não deixa. Você está tão envolvido com as questões dessa vida que vai ficando de lado, vai ficando de lado, vai ficando de lado, até um dia que ele se torna irrelevante. Até chega um dia que você vai descobrir que não precisa estar na igreja, dá para assistir em casa, você não precisa da comunhão mais, você não precisa estar perto dos irmãos, você não precisa trabalhar no ministério. Você vai descobrir que não precisa mais disso. Você vai descobrir que não precisa nem orar mais. A sua Bíblia fica jogada lá, você não precisa mais. Triste saber que essa palavra minha, o pastor não está apostando para ver se dá certo. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Igreja, alerta, alerta. O noivo vem. O noivo vem. Naquele dia você não vai poder falar assim: ah, mas ninguém me avisou. O aviso está dado. Feche seus olhos. Ore pela sua vida agora. Ore por você, porque você vai ter que dar conta da sua vida. Ah, mas e o meu filho? O filho vai dar conta da vida dele. E o meu esposo? Ele vai dar conta da vida dele. Você tem que dar conta da sua vida para Deus. Naquele dia, todas as nossas desculpas vão cair por terra. Faça a sua oração. Peça ao Senhor para acender a chama mais uma vez em seu coração.
Senhor, nós queremos nessa hora, tendo ouvido da Tua palavra e compreendendo, entendendo que essa palavra não procede de uma mente humana ou de uma tentativa humana de expor a sua opinião, mas é a Tua palavra viva, é a Tua palavra eficaz, essa palavra que queimou em nosso coração, e sabemos que isso é o Espírito Santo nos chamando, é o Teu Espírito querendo queimar em nós outra vez. Essa espada feriu, essa palavra feriu o nosso coração como espada de dois gumes, nos machucando por dentro, porque ao recebermos dessa palavra, a gente olha para a nossa própria vida e vê como que estamos desabastecidos, e percebemos como que estamos despreparados para esse encontro que pode ser a qualquer momento, e nós reconhecemos então que essa palavra procede do Senhor, que não sejamos insensatos, incoerentes como aqueles que constroem sobre a areia, e vem a tempestade, vem o dia mau e coloca tudo no chão, mas que sejamos como aqueles que ouvem a palavra e guardam no coração, como aqueles que recebem a palavra e se posicionam e mudam de postura, e decidem reajustar os seus caminhos, e decidem perceber aquilo que está errado e jogar fora, lançar fora. Assim também, Senhor, somos nós hoje. Nós ouvimos a Tua palavra, nós compreendemos a Tua palavra e percebemos, ó Pai, que muito antes de o Senhor vir a essa terra promover uma separação entre justo e ímpio, o Senhor virá a essa terra para separar justo de justo, crente de crente, porque o julgamento começa dentro da casa do Senhor. Senhor, que nós sejamos encontrados com aqueles que têm as suas lâmpadas acesas, que nós sejamos encontrados com aqueles que estão aguardando a volta do noivo. Maranata, Maranata, vem Jesus. Ó Senhor, queime em nosso coração essa palavra, Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, lançar fora tudo que tem sufocado essa chama, tudo que tem apagado o Teu mover em nós, que seja lançado fora nessa noite, no nome de Jesus, e que possamos dar livre vazão ao Espírito Santo em nossa vida, em nossa igreja, porque o que vai determinar aqueles que vão, daqueles que vão ficar para a grande tribulação, é a presença do Espírito Santo, é a influência do Espírito Santo na nossa vida, é o quanto Ele queima em nós, é o quanto estamos preparados para aguentar os ventos, as tormentas dessa vida, o tempo, a passagem do tempo. Queima em nós, Espírito Santo, queima em nós, acende a chama em nós mais uma vez, Senhor, chama que nos dará paixão pelo Senhor, compromisso com a Tua casa, compromisso com o Teu reino, com essa mensagem, desejo de abrir a palavra para obter dela conhecimento, porque ela é mais pura do que o ouro, desejo de dobrar nossos joelhos em oração, porque sentiremos essa presença forte do Espírito Santo em nós. Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, Senhor, para perceber o tempo que nós vivemos, que não sejamos enganados pelas notícias que tentam nos desviar da verdade, que o nosso coração, que a nossa mente esteja alicerçada no Senhor. A gente separa tanto tempo na nossa vida, a gente gasta tanto tempo no nosso dia com coisas que não nos abençoam, que coisas que nos deixam ansiosos, coisas que nos atormentam, fazem crescer o medo, o pânico, a depressão em nosso coração, e às vezes nem nos lembramos de abrir esta palavra, de falarmos com o Senhor em oração. Ah, Senhor, acende essa chama mais uma vez em nós, que nós sejamos encontrados com aqueles vigilantes prudentes, lâmpadas acesas,
sóbrios, vigilantes, atentos, sabendo que a qualquer momento o noivo vem, e nós queremos entrar nessa festa que está sendo preparada. Nós não queremos ficar, Senhor, nós não queremos ficar, nós queremos ir com o Senhor. Prepara-nos, ó Deus, que a cada um de nós que ouviu esta palavra hoje, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que esta mensagem hoje seja como um espinho em seus corações. Nunca orei assim, mas hoje te peço que essa palavra entre no coração e na mente como um espinho, aquele que você não consegue tirar, que fica lá, que incomoda, a gente tenta tirar, mas não sai. Que essa palavra fique, ó Pai, fixada em nosso coração, em nossa mente, e nos incomode de tal maneira que durante a semana nos lembremos dela, a gente procure, ó Pai, fazer a tua vontade, fazer o teu querer em nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada por essa terra. Abençoa a tua igreja neste país, onde depois da pandemia somente 21% dos cristãos retornaram para suas igrejas. 79% estão longe, 79% apagaram a chama, 79% não tinham azeite suficiente. Abençoa a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Vá para a sua casa. Que o Senhor lhe dê um dia cheio da presença dEle, e que esta palavra se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Chame alguém, convide um amigo. À noite estaremos juntos mais uma vez.